A mente do ser humano, diferente do que muitas pessoas pensam, não é o cérebro. Ele é somente uma parte do nosso corpo. A mente é tudo aquilo que pensamos, que enxergamos e sentimos. O cérebro é somente o tradutor e a conexão entre nosso corpo e nossa mente. Nessa região existem o inconsciente, o subconsciente e o consciente. Só que hoje o assunto principal será sobre o subconsciente. Essa parte da mente é a mais poderosa dos três, pois é lá que residem nossas emoções, hábitos e memórias mais antigas. Você vai descobrir que a maioria das decisões que você já tomou já foram induzidas por algo do seu subconsciente. Quer saber mais sobre esse assunto? Então conheça agora 5 curiosidades sobre o nosso subconsciente. Número 1. Como funciona a mente? De acordo com Gerald F. Kane, um dos maiores hipnotistas da história e fundador da maior escola de hipnose do mundo, a Omni Hypnosis Training Center, a nossa mente é dividida em 3 partes: o consciente, o subconsciente e o inconsciente. A parte consciente é responsável pela nossa memória a curto prazo, pela força de vontade, pela nossa capacidade de interpretar textos, desenvolver cálculos matemáticos e tomar decisão sobre as coisas. O subconsciente é a parte que registra nossas emoções, arquiva nossa memória a longo prazo, como as lembranças que guardamos desde que éramos apenas um bebê em gestação. Possui a capacidade de autopreservação, ou seja, nos avisa dos perigos externos e também nos protege de nós mesmos. Se não fosse por isso, a gente conseguiria morder nosso dedo da mão e arrancá-lo como se fosse uma cenoura, sem ter a menor preocupação com a dor. O subconsciente também é responsável pela formação de nossa personalidade, com base nas nossas experiências. Nosso subconsciente também arquiva nossos hábitos para nos poupar energia. Por isso, quando temos o costume de escovar os dentes quando acordamos, por exemplo, é como se fosse ativado um modo automático do nosso comportamento. O inconsciente é o lugar que controla nosso sistema imunológico e nosso sistema nervoso autônomo, ou seja, ele controla funções como a nossa respiração, a circulação do sangue, o controle de temperatura corporal e a nossa digestão. Número 2, a meditação. Queda de cabelo, impaciência, tontura e dor de cabeça. Esses sintomas, quando são frequentes, só podem significar uma coisa: estresse. E com a vida moderna, milhares de pessoas vivem sob esse estado diariamente. E para tentar resolver o problema, a resposta é sempre por meio de medicamentos e outros métodos que parecem não ajudar muito. Mas se eu te contasse que um médico americano descobriu um método muito mais simples para a cura do estresse? Você só precisa tirar 15 minutos do seu dia e meditar. E sabe como é que isso pode funcionar? Acessando o nosso subconsciente. O médico Herbert Benson, do Instituto Benson de Medicina da Mente e do Corpo, em Boston, desenvolveu uma terapia chamada reação de relaxamento. E para que ela funcione, você só precisa fechar os olhos, se concentrar e repetir a palavra paz em sua cabeça durante 15 minutos. Parece uma coisa boba, eu sei, mas segundo o médico, ao se fazer isso todos os dias, os pacientes que foram avaliados nessa terapia durante 2 meses tiveram os genes que controlam os processos inflamatórios do nosso corpo desligados. A reação de relaxamento mudou a atividade desses genes e os níveis de estresse dos pacientes caíram drasticamente. Este estudo provou que podemos utilizar o poder do subconsciente para produzir benefícios médicos concretos. Número 3, hipnose. De acordo com Gerald Kane, tudo o que está dentro do nosso subconsciente pode ser acessado por meio da hipnose. Só que essa parte da nossa mente é protegida por uma barreira chamada fator crítico e não é fácil alguma informação passar por ela.
Essa barreira filtra tudo e passa a julgar o que é certo e errado, bom e ruim, positivo e negativo, e possui senso crítico sobre as coisas. Como nós criamos hábitos em nosso dia a dia, a mente se programa e entende que esse comportamento é certo. Por isso que parar de fumar ou fazer uma dieta é tão difícil. Quando essa informação entra no subconsciente, ele percebe que os efeitos de fumar ou de comer muito costumam trazer a sensação de prazer e satisfação para o corpo, pois você fez disso um hábito. Por isso, o subconsciente expulsa essa informação e resta apenas a sua força de vontade para fazer o serviço. Só que, uma hora, ele se esgota, como uma bateria de celular. E então, você volta a fumar novamente. Só que, para a hipnose, é possível passar por essa barreira do subconsciente e então ajudar a colocar sugestões positivas nessa parte da mente. Isso pode ajudar pessoas a lidar com doenças e problemas de saúde que elas desenvolveram ao longo da vida, como a depressão, a anorexia e os vícios que costumamos adquirir. Número 4, amnésia. Você já parou para pensar no que acontece com a mente de uma pessoa quando ela sofre de amnésia? A perda da memória pode ser parcial ou total, e existem dois tipos: a amnésia anterógrada e a retrógrada. O primeiro tipo apaga as lembranças das experiências recentes, e a pessoa só é capaz de recordar dos eventos que aconteceram antes do trauma vivido. É igual ao problema que a personagem Lucy vive no filme Como se fosse a primeira vez. Essas memórias, que são perdidas diariamente, estão na parte consciente da pessoa. O segundo tipo é ainda pior. A pessoa não se recorda de nenhuma memória anterior ao trauma, ou seja, todas as lembranças que ela tinha em seu subconsciente são apagadas. Já imaginou quanto isso é sério? Agora, você já teve a experiência de viver um blackout alcoólico quando bebeu demais em uma festa e depois não se lembrou de nada que aconteceu na noite anterior? É como se fosse um tipo de amnésia, só que sem perda da consciência. O álcool age no sistema nervoso central e apaga as informações da memória no consciente. Quanto maior o teor alcoólico, mais chances de ter um blackout. Algumas pesquisas indicam que essas lembranças durante o porre alcoólico são irrecuperáveis. Número 5. A psicologia das cores. Você sabia que as cores são um dos fatores de maior influência na hora de uma pessoa realizar uma compra? De acordo com várias pesquisas na área, o cérebro precisa de apenas 90 segundos para realizar uma análise subconsciente de um produto. E então, você já vai saber se vai querer comprá-lo ou não. As cores podem fazer você confiar em uma marca, preferir um determinado produto ou acessar alguma rede social, só por causa da cor dela. Quer ver um exemplo? O vermelho, por exemplo, é agressivo, provocante, uma cor quente, que desperta o desejo de comer e chama a atenção. Qual é a primeira marca que vem na sua cabeça ao pensar nessa cor? Aposto que foi uma rede de fast food ou então em uma bebida bem famosa. Já a cor azul transmite confiança, credibilidade e segurança. Talvez seja por isso que você pensou no Facebook. E então, você realmente acha que tem um controle sobre si mesmo? O que você acha? Responda aí nos comentários e eu aguardo você para o próximo vídeo. Até lá!